Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com meu irmão. Meu pai escondeu Tab Squish. Vamos lá. O meu e o dele, né? Meu Deus. Vamos lá procurar. Vamos ali na frente. Vamos lá. Ali, vamos procurar. Não. A última vez... Não é pra falar. A última vez ele tava bem aqui na cozinha. Bem aqui nesse lugar. Vamos ver. O Tab Squish é de patinha. Tá aqui. Achou de quem? Ele achou o dele dentro. O dele? Deixa eu ver. Aqui sou eu. Opa! Não era pra ter escondido no mesmo lugar. Ele tá aqui. Eu tirei. Olha, meu irmão, vem cá, mostra o seu. Mostra o seu. Meu, é esse aqui. Pera, Zafê.